Que a paz de Deus, o amor de Jesus esteja com todos nós a partir deste momento e sempre, porque iniciamos aqui uma pequena palestra a respeito das bem-aventuranças. O Cristo, quando aqui esteve conosco, procurou demonstrar para nós um desenvolvimento moral que com o passar do tempo, nós iríamos compreendendo com maior profundidade. Mahatma Gandhi, quando analisou o Sermão do Monte, ele deixou bem claro que se todas as filosofias religiosas desaparecessem do mundo e só sobrasse as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Tal a importância dos ensinamentos contidos nas bem-aventuranças. Nós aqui vamos fazer a abordagem e o desenvolvimento para uma reflexão mais profunda, de uma delas, porque são passados 2020 anos e nós estamos mais desenvolvidos. A nossa visão, com os conhecimentos adquiridos, principalmente pela doutrina espírita, ela é transcendental. Então nós podemos extrair daí, a essência da verdade que o Cristo quis nos passar. Claro que ele sabia que naquela época apenas estava plantando, e com o tempo a terra sendo fortificada, sendo adubada, sendo mais desenvolvida, os conhecimentos viriam mais à tona. Então nós agora, da humanidade terrena, estamos em condições de poder realmente compreender com maior profusão. Principalmente nesses momentos que nós estamos passando nos dias de hoje, onde estamos confinados, por causa de uma virose, e devemos colocar em prática esses ensinamentos para que possamos fazer a sustentabilidade da vida visando o futuro. Nada é por acaso. Então vamos lá. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que será que Jesus quis dizer com isso? Naquela época, por não termos um entendimento mais profundo, realmente ficava difícil compreender. Mas hoje, com o advento do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, uma doutrina consoladora, nós podemos compreender, através da lei da reencarnação, o porquê dessas coisas que Jesus falava naquela época. Hoje nós sabemos que existem dois caminhos que levam a Deus: o caminho do amor e o caminho da dor. O caminho do amor ainda é muito difícil para nós, que estamos saindo das fases primárias, Estamos começando a entrar na nova era, então estamos começando a ter mais recursos para a compreensão dos fatos. Quando a gente realmente entende o porquê das coisas, é o caminho do amor, o caminho da compreensão, onde eu sempre faço uma comparação, que é o primeiro aluno da classe, aquele que presta atenção, aquele que segue as regras, aquele que procura pegar o sentido real das coisas e fazer o certo, não derrogar as leis. Como nós ainda somos muito inferiores no desenvolvimento espiritual, estamos praticamente na fase primária, nós não queremos saber de estudar, prestar atenção, como no caso dos alunos da classe. Estamos mais preocupados com as coisas lá de fora, a vida mundana, e muitas vezes, onde o egoísmo, o orgulho e as vaidades são muito fortes dentro de nós, nos colocam em situações onde nós vamos realmente, dentro de uma lei chamada de ação e reação, sofrer as consequências. O Cristo, nesse aspecto, ele era bem claro. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Como nós não temos a sensibilidade muito desenvolvida, que é o aspecto moral, nós acabamos realmente nos apegando às coisas materiais de uma maneira, às vezes, até excessiva, né? Procurando realmente alcançar os fins sem se preocupar com os meios. O importante é alcançar os fins. Então, quando nós estamos muito ligados às coisas materiais, nós estamos semeando condições que no futuro nós vamos colher. Porque o egoísmo, vocês já sabem qual é o sentido. O orgulho é a mesma coisa e a vaidade é a mesma coisa. Então, nós ainda não entendemos o porquê da nossa existência, né? Sabemos que somos filhos de Deus, mas nos esquecemos disso e não desenvolvemos a fraternidade. Então, quando a gente semeia coisas que não são muito boas, né, para atingir os fins, nós acabamos colhendo mais na frente, que nesse caso vem ser a dor, o sofrimento, porque cabe a nós realmente consertar o mal feito que fizemos. Em sendo assim, essa bem-aventurança vem mostrar para nós, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que acontece, o porquê das aflições e como nós devemos administrar isso. Nos mostra a razão, dentro da lei de ação e reação, ou causa e efeito, né? Tudo que eu faço para mim volta, né? É a justiça das aflições, né? Que tem as suas causas dentro de um passado presente ou de um passado passado, de outras vidas. Então nós, a partir do momento em que começamos a entender essas leis, né, nós começamos a administrar melhor o que acontece com a gente. Por exemplo, o mundo não é tão desenvolvido como se pensa. Então, em vidas passadas ou no passado presente, nós praticamos muitos delitos que estão derrogando as leis. As leis de Deus são perfeitas, né? Então, toda vez que eu derrogo essas leis, quem tem que consertar sou eu. Quem tem que melhorar a condição sou eu. Às vezes eu até brinco com o pessoal, né? Se fosse tão fácil assim, estivesse a 15 minutos antes de passar para o lado espiritual, eu me arrependesse, seria muito fácil. Mas o que eu fiz? Eu tenho que consertar. Então, provavelmente, né, dentro da lei de ação e reação, na próxima vida ou nas próximas vidas, eu virei em condições, pela oportunidade que a providência divina me dá, para poder consertar esses erros, que hoje eu tenho como reflexão o sofrimento. Então, quando a gente vê que está numa situação difícil, nós temos que pensar: qual é a causa disso? O porquê comigo? O porquê que acontecem as situações? Por que eu estou nesse meio? Tudo tem a ver com a lei de ação e reação. Mas o Cristo é um consolador, porque Deus é Pai, Deus é amor supremo. Em sendo assim, Ele nos oferece oportunidades de poder realmente, de uma forma que a gente possa realizar o conserto. E que muitas vezes não é que seja dolorido, mas vai dar muito trabalho, né? E eu tenho que consertar, me submeter a essa situação. Então, por isso que ele fala que nós, dentro dessa bem-aventurança, devemos ter resignação. Devemos ter compreensão do fato. Perguntar: por que comigo? Será que eu realmente mereço? Nós já estamos na condição de compreender que Deus é justo em todos os sentidos e aspectos. Não existe ninguém privilegiado. Estamos no lugar certo, na hora certa. O acaso não existe. Deus não é parcial.
Deus quer que todos realmente sigam as suas leis. Como eu não compreendo muito bem, né, a lei, porque ainda estou no início, né, do meu desenvolvimento espiritual, na condição de ser humano, né, eu realmente sofro mais do que tenho felicidade. Mas na medida em que eu vou sentindo na própria pele a razão do que me faz sofrer, né, eu começo a me ajustar. E daí eu passo a prestar mais atenção para caminhar pelo amor. Então, na medida em que eu desenvolvo a minha resignação, eu praticamente estabeleço um equilíbrio e não sofro tanto. É como se a gente tivesse que pagar uma prestação